Oh. Hoje temos a honra de receber a delegada de polícia Bruna Andrade, titular do NEAM, Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Euclides da Cunha. Olha que honra! Doutora Bruna, ela é delegada de polícia, investigadora de polícia civil, advogada, pós-graduada em Direito Público, é isso mesmo? Já é pós-graduada. Pós-graduada. Ao longo de sua atuação, tem desenvolvido um importante trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo acolhimento, proteção e garantia de direito às vítimas. Ela falará conosco sobre o tema Mulheres Fortes também pedem ajuda, rompendo o ciclo da violência. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna. E é uma honra recebê-la no projeto Mulheres Motivadoras. É, feliz. Salva de palmas, gente, para ela. Que privilégio, viu? Mas, gente, que eu vou passar a palavra para ela falar antes de se apresentar. Seja muito bem-vinda, viu? Quebrando seu protocolo, né? Muito bem. Boa noite a todos, meninas, meninos. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Estou vendo a energia de vocês, esse encontro, esse projeto. Eu peguei o microfone antes das perguntas justamente para fazer um agradecimento especial a uma pessoa que eu conheci assim que cheguei em Euclides da Cunha, no meu primeiro evento na Câmara de Vereadores. Ao pisar os pés na Câmara, a primeira pessoa que eu encontrei e me abordou foi Jace. Me falou sobre esse projeto, me convidou para participar do Mulheres Motivadoras e de lá para cá eu venho fazendo essa parceria com o Jace, tanto em relação ao projeto quanto em relação à divulgação de informações do trabalho que o meu grupo faz, que é o NEAM, justamente para a sociedade tomar conhecimento do que a gente faz, tomar coragem para entender que o nosso trabalho tem resultado. E aí um jornalismo sério também é feito por Jaciana. Então, a alegria para mim estar aqui hoje. Nós nos conhecemos em agosto do ano passado, exatamente. O NEAM, ele abriu dia 18 de setembro e eu conheci Jace em agosto, porque teve um lapso de tempo aí para a inauguração. E de lá para cá eu vejo a força dessa mulher, o empenho que ela tem de realizar esse tipo de projeto. E estamos aqui hoje no Oásis do Sertão, porque foi uma condição minha, ao conversar com o Jace, que eu queria ir para a zona rural. Porque a minha atuação é em maior parte na zona urbana, na sede, seja em termos de palestras, e encontros, mas eu preferi, realmente eu queria conhecer mais de Euclides da Cunha. Nós temos 127 povoados, confere? É mais ou menos isso, E ter essa oportunidade de estar com vocês, para mim, é gratificante. Então, eu espero que hoje, no final do nosso bate-papo, porque vai ser um bate-papo ou não vai ser uma palestra, não é isso? Um bate-papo. Vocês saiam com mais conhecimento e me ajudem nessa missão minha e de meus colegas que aqui estão presentes, que é realmente combater a violência contra a mulher. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais nós temos discernimento do que é um crime, do que é uma violência, a gente pode ajudar alguém que está próximo a gente e não identificou ainda que está vivendo uma situação de violência. Bom, vou passar para Jace, porque senão eu vou ficar aqui batendo papo a noite toda. Mas é isso, eu queria pedir uma salva de palmas para Jace. Agora eu passo a vocês. Comece. E eu vou mudar aqui a pergunta, viu? A primeira. Olha, tá vendo aí? Quebrou o roteiro. Já tive essa. Doutora, o que é violência? Fale só um pouquinho antes da primeira pergunta. Pronto. A violência, legalmente falando, no âmbito da Lei da Maria da Penha, nós temos em 5 formas. Então, seria física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Então, é aquele ato em que você condiciona uma pessoa a agir de uma forma que ela não quer agir, seja por uma grave ameaça, seja por uma violência. Então, hoje, a Lei Maria da Penha, ela vem evoluindo, ela é de 2006, e ela vem evoluindo conforme a necessidade que a sociedade vem demonstrando. Mais para frente, eu acredito que você vai perguntar qual é o tipo de violência que a gente tem mais registros, né? É a primeira. Pronto, então passa a pergunta. Doutora Bruna, quais são os tipos de violência contra a mulher mais registrados em Euclides da Cunha? Pronto. Essa pergunta eu sabia que ia acontecer. Cadê o nosso psicólogo que dá a palestra? Carlos. Doutor Carlos, que palestra maravilhosa.
Muito obrigada pela palestra, principalmente nessa ideia da sobrecarga, né? E da autocobrança e da necessidade da gente realmente tratar a nossa saúde mental. Por que eu falo isso? Porque hoje eu estou numa unidade que é o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Euclides da Cunha. Então ela não é uma unidade, digamos assim, policial no formato tradicional. Então a minha missão é servir, proteger e cuidar. Então no meu núcleo eu tenho que ter um suporte de uma psicóloga e de um assistente. Mas voltando para a sua pergunta, que tem conexão, hoje eu identifico muitos casos de violência psicológica. Então, no ranking seria violência psicológica, porque ela também fica atrelada a outros tipos de crime, né? Quando você é vítima de uma ameaça, acaba atingindo psicologicamente. Quando você é vítima de um estupro, que tem na relação também com seu companheiro, e muitas mulheres não identificam que aquilo é um tipo de crime, também acaba atingindo o psicológico. E nós temos um tipo penal específico para isso, da violência psicológica. Então, hoje eu identifico violência psicológica, violência física, que é aquela visível aos olhos, que é quando a população começa a enxergar, né? Seu familiar começa a identificar algo que você já vinha na violência psicológica e não dizia a ninguém, né? Guardava aquilo para você. Então, a física ela é mais visível aos olhos. Mas nós temos a moral e a patrimonial e a sexual. Então, no ranking, seria a psicológica e a física. Doutora, os casos de violência contra a mulher têm aumentado ou diminuído no município? Jaciane, assim que inauguramos o NEAM, eu identifiquei o seguinte. A primeira semana me chamou a atenção, porque abriu a unidade policial e não tivemos nenhum registro de ocorrência. Aí eu digo, como assim? Vamos abrir uma unidade policial e cadê as vítimas de Euclides da Cunha? Então eu preciso ir em campo. Mas só foi a primeira semana. E a demora foi sair a primeira prisão. Porque a partir do momento que a população toma conhecimento de que, por exemplo, uma medida protetiva, quando ela é descumprida, gera uma prisão, e isso é divulgado, as pessoas começam a ganhar a confiança de procurar a unidade policial. Então hoje eu posso dizer a você, o número de registros aumentou. Mas nós temos uma subnotificação ainda. É muito além do que está lá registrado. Então, por isso que é importante o papel da denúncia. Porque eu sei que ainda tem mais casos. Nós sabemos que temos mulheres que não procuram a unidade policial. Em que pese, depois da inauguração do núcleo, eu acredito que aumentou realmente por conta do formato da unidade. Porque nós temos uma equipe com corpo predominantemente feminino. Nós temos uma psicóloga, nós temos um assistente. Então você se sente acolhida quando você procura aquela unidade, né? Você começa a ter a confiança de denunciar. De acreditar no papel da polícia. Então, eu acho que ainda existe uma subnotificação, que a gente chama de cifra negra, mas vem aumentando o número de registros, sim. Doutora, como uma mulher pode denunciar com segurança mesmo sem ter provas? Essa parte das provas, né, dos elementos informativos que eu produzo no inquérito, digamos que a atribuição minha é da polícia, né? Sim. Então, para mim, enquanto delegado de polícia, eu tenho a obrigação de apurar o crime. Eu preciso ter a informação. Então, a mulher, eu não tenho elemento, a fala dela tem uma preponderância. Os tribunais superiores entendem isso. Porque como é um crime que é cometido na clandestinidade, ou seja, entre quatro paredes, que normalmente não tem testemunhas, né? A palavra da vítima ela tem uma preponderância. Então, se a informação chegar para mim, seja com a própria vítima, seja por um vizinho, algum conhecido, ou de forma anônima, a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu sou obrigada a apurar. Então, quem tem que ir atrás dos elementos informativos sou eu e minha equipe. Doutora, existe um canal ou um telefone? Essa é a pergunta. Tá vendo, casou. Pronto, vamos explicar aqui as formas de canais de denúncia. Bom, estamos numa situação flagrancial. Está ocorrendo crime agora. Tem que acionar 190, que é uma viatura da PM, da Polícia Militar, vai até o local. E aí a gente vai fazer o quê? O flagrante de delito. Então, é 24 horas. A PM funciona 24 horas. O 190 é para estar ali, a pronto emprego, para uma situação de flagrante. Mas eu quero denunciar uma coisa que é corriqueira
Não está acontecendo agora, mas eu quero que a polícia investigue. 180, 181 são canais de denúncia. E chega para mim. Chega para mim essa denúncia. E eu sou cobrada pelos ministérios, né, acerca da apuração. Então eu tenho que dar essa devolutiva. Eu tenho que mandar a equipe em campo para averiguar se de fato aquela denúncia tem elementos. Porque também nós temos casos de denúncias falsas. Então, a polícia ela é acionada. E no NEAM nós temos um telefone, que é um WhatsApp, justamente para receber elementos informativos que são vídeos, documentos, relatos. Não é o 90, eu explico isso, porque às vezes você está de noite, vou ligar para aquele número que a delegada me deu para mandar uma viatura aqui. Não, não é, porque à noite a equipe realmente não funciona, o NEAM, mas é um canal de denúncia também. Eu vou pegar o número do meu celular, né? Que eu não decorei o número. Qualquer coisa eu posso passar no grupo. Pronto, então já se passa depois o número. Pronto. Que seria nesse formato, né? É um canal de você denunciar aquilo que está acontecendo com sua irmã, pedir orientação, né? Saber qual é o melhor caminho a seguir naquele tipo de crime, né? Por vezes, já teve situações que a vítima não era daqui. A vítima estava em outro local, mas tinha familiares aqui e a gente deu esse suporte para justamente ser célere na atuação da polícia. Porque é isso, né? Maria da Penha são coisas urgentes. Não dá para a gente ficar postergando a atuação para o melhor momento, não. Chegou a notícia, a vítima está passando por um cárcere, está passando por uma lesão, a gente tem que atuar imediatamente. Então, quanto mais rápido chegar a informação até o meu NEAM, melhor. Porque aí eu começo a agir. Doutora, como funciona o atendimento do NEAM após denúncia? Pronto. Excelente pergunta, Jas. O NEAM de Euclides da Cunha, ele tem um fluxo interno diferente da delegacia tradicional. E aí eu já explico que você já passou por uma, você vai identificar que é diferente. Quando você chega no NEAM, você vai encontrar uma atendente mulher. Então, de início, você vai ter contato com uma mulher. Vai qualificar, vai fazer a parte inicial da ocorrência. E você é encaminhada para uma equipe psicossocial, uma psicóloga e um assistente social. Então, você não vai ter o contato inicial com um policial que não tem essa instrução toda acerca de um acolhimento psicológico. Então, o NEAM tem uma equipe própria para isso. E aí, ela confecciona um relatório, né? Com base nesse relatório, identifica os tipos de violência, os encaminhamentos que são feitos também à rede de proteção, já sai do próprio da equipe, né, responsável por isso. O assistente social já faz o encaminhamento para a rede, seja para o Conselho Tutelar, né, colega? Seja para o CREAS. Então, já sai do NEAM com toda a rede de proteção acionada, que é o papel nosso também. E depois desse atendimento com a psicóloga, identificou que tem situação de crime, aí você vai com a Polícia Civil. Então vai ter o registro de ocorrência, eu vou colher os elementos que a vítima tem, eu vou buscar mais elementos e aí o inquérito é instaurado, enfim, toda a atuação policial vem posteriormente. Então é diferente de uma delegacia tradicional que você não vai ter uma equipe de psicólogo com assistente social, que poderia ter feito a diferença na sensação que você saiu da delegacia. Né? O que são as medidas protetivas e como elas ajudam a vítima? A medida protetiva é um instrumento muito solicitado no NEAM. Digamos que é o nosso carro-chefe. Todo dia vai ter, no mínimo, 2 mulheres pedindo medida protetiva. O meu papel enquanto delegado de polícia, segundo a lei, é fazer o encaminhamento. Então, o pedido da medida protetiva, a legitimidade quem tem é a vítima. Então, eu não posso pedir por ela. Ela que tem que formalizar esse pedido e eu faço o encaminhamento. O juiz vai analisar se naquele cenário realmente é cabível ou não. A maioria das medidas que são encaminhadas são deferidas. Então, é um instrumento importante? Porque a partir daquele momento que a pessoa contra quem, né, é feito o pedido, ela descumpre, aí a gente tem um crime novo, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Se na medida protetiva tem, não se aproxime da vítima a uma distância de 300 metros, e ele se aproxima, qualquer pessoa que estiver próximo, né, que tiver conhecimento, pode acionar uma viatura da PM,
teremos condições de fazer um flagrante em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva. Coisa que, antes da existência da medida, a gente não tinha como atuar. Então, volta e meia, acredito que vocês, né, acompanham o Euclides. Cunha.com. Divulga tudo lá. Divulga tudo. E vem realmente casos de descumprimento de medida protetiva, seja no formato de uma prisão em flagrante, seja numa prisão preventiva. Então, é um instrumento que auxilia muito o meu trabalho, né? Quando a vítima ela sai da delegacia, já com todo esse atendimento psicológico, com a solicitação da medida protetiva, que tem um prazo, né? Eu tenho um prazo para encaminhar e o juiz também tem um prazo para decidir. Então, o prazo máximo meu é de 48 horas, ele também tem um prazo de 48 horas. Mas tanto eu quanto ele, nós somos céleres nesse ponto. E aí, a partir do momento que o agressor é cientificado que ele tem uma decisão judicial de não se aproximar, de não manter contato, né, de não ir no local do trabalho, né, de realmente manter contato zero com aquela pessoa, e ele descumpre, a vítima não é só a vítima que solicitou, o Estado também é vítima, porque você está descumprindo a decisão judicial. Então, é um instrumento importante. Acredito que aqui está dando muito resultado, porque as mulheres estão realmente confiando no papel da medida protetiva. A maioria que procura a unidade pede e a maioria é deferida. Então, a gente realmente é o diferencial do NEAM e das delegacias especializadas também, é essa ideia da medida protetiva. E eu não sei se é a próxima pergunta, mas eu queria falar também de um aplicativo que tem, que é o Zela, que o Tribunal de Justiça da Bahia criou esse aplicativo, que seria a solicitação da medida pelo aplicativo. Né? Ainda não está muito disseminado, mas ele já está em funcionamento. A grande maioria de Euclides ainda procura o NEAM. Então, mas nós temos esse formato, né, essa possibilidade de você pedir através do aplicativo. Por que a maioria das mulheres não denunciam? A pergunta é complexa, né? São vários fatores. Aí eu volto ao colega psicólogo lá. São vários fatores. Seja dependência financeira, seja dependência afetiva, uma intimidação, uma ameaça. Muitas são ameaçadas. Se você procurar a polícia, eu souber, eu não aceito. Se você não for minha, não é mais de ninguém. Financeiro também. Mas eu vejo muito também afetiva. Muita dependência afetiva. E aí, realmente, a vítima, além disso, também tem a ideia da vergonha. Porque você vai denunciar, via de regra, ou um companheiro, e é importante reforçar que não é a Maria da Penha, o sujeito ativo do crime não é só homem, pode ser mulher também. Então, às vezes, pode ser também um parente que você vai denunciar. Nós temos situações de mãe que denuncia filho. Então, não é fácil você procurar uma unidade policial para denunciar alguém que você ama, que você vive nesse conflito psicológico. Eu amo, eu reconheço que eu sofro, mas também eu amo. E a partir do momento que eu externar isso para a polícia, ele vai preso. Quantas a prisão não sai e elas depois vão lá, né? E dizem, eu quero tirar. E eu explico, não tem como tirar. É um crime de ação penal pública incondicionada. Então, é do interesse do Estado. A gente não pode tirar. Por exemplo, o crime de ameaça, até pouco tempo, ele tinha essa possibilidade, digamos assim, da vítima procurar a unidade e depois ir lá tirar a queixa, não é assim que as pessoas falam? Hoje não tem como mais, é incondicionado. Acionou, tomou conhecimento da ameaça, não tem mais como voltar atrás. O procedimento ele é encaminhado ao Poder Judiciário, o Ministério Público toma conhecimento. Então, justamente nessa ideia do ciclo, porque não é fácil romper o ciclo, não é fácil. Esses dias eu estava em Aracaju, num semáforo. E aí eu fiz uma reflexão, porque a gente fala muito da ideia dos sinais, né? Os sinais estão aí, principalmente quando tem caso do feminicídio, né? Tem essa pergunta? Eu pulo na pergunta. Lá, faça a pergunta. Quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo? Gente, eu tô com o roteiro. São perguntas. Então, voltando ao semáforo, né, de trânsito, eu estava naquela reflexão, parada. O sinal. Aí fiz a conexão com a ideia dos sinais. O sinal de trânsito, quando a gente está lá, se está verde, você tem a confiança que eu posso passar, que nada vai acontecer comigo.
né? Pode acontecer? Pode. Pode ter algum imprudente ali e ter um acidente. Mas você tem uma segurança, é um sinal verde. Não sai do sinal verde pro vermelho automaticamente. A gente não tem o amarelo? Pronto, a gente tem um sinal ali que vai fechar. Então, bora começar a diminuir a velocidade. Porque a qualquer momento vai ficar vermelho. E se você passar no sinal vermelho, a chance do acidente é absurda, não é? Você está colocando sua vida em risco. Então, quantas vezes as mulheres já estão no sinal amarelo, prestes a entrar no sinal vermelho, chega no vermelho, e aí é quando evolui realmente para uma ideia de feminicídio. Então, o feminicídio ele não começa no feminicídio. Teve sinais no começo. A violência física, ela não começa na violência física. Teve uma psicológica antes. Então, os sinais estão aí. Então, não vamos deixar chegar no sinal vermelho. Vamos procurar pelo menos no amarelo. Porque aí tem condições de a gente evitar algo pior. Então, quais seriam as formas? Que eu percebo muito que as vítimas, elas procuram a unidade, algumas, e falam, eu quero falar com a delegada. Se eu quero falar com a delegada, pronto, para o que eu estou fazendo, venha, vamos conversar. E aí eu começo a perceber isso, a dependência afetiva. Se tem filho, já pergunto logo, você tem filho com ele? As que tem, você consegue entender que é uma complexidade maior para romper. Por quê? É o genitor daquela criança. Então, se ela pede uma medida protetiva, não pode mais manter contato com ela, mas tem um filho. Tem que analisar o cenário. O filho está em situação de risco ou não? Porque também eu não posso sair rompendo a relação paternal com a medida protetiva automaticamente. Tem que analisar cenário por cenário. Então, a vítima, ela procura a unidade. Por vezes, tem vítimas que procuram, conversam comigo, eu falo, você quer a medida? Né? Esse tipo de crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia, que são crimes de ação penal privada, né? Que a atuação da ação penal é através de uma queixa-crime, não é a atuação do Ministério Público. Então, ela pode procurar a unidade, pedir a medida protetiva e a ação penal vai ficar a critério dela. E por vezes, conversa e eu pergunto, você quer a medida? Não. Você quer que ele seja preso? Não. Aí eu fiquei nessa reflexão, o que é que ela veio fazer aqui? Né? Que ela veio, não quer medidas, meu Deus, o que é que ela veio fazer aqui? Mas eu cheguei à conclusão. É o quê? Ela queria ser ouvida. A voz, não. Ela queria ser ouvida. Ali foi o primeiro momento que ela já teve a coragem de ir. E aí eu não posso deixá-la sair assim, só com a conversa com a delegada. Não. Porque a delegada, ela, né, não conseguiu convencê-la, digamos assim, a se abrir mais, a pedir a medida. Quando eu detecto que ela realmente está num cenário de violência psicológica pesada, né, que pode ter uma física, ela não está querendo nem me falar, porque está com vergonha, porque está com medo, eu encaminho para a psicóloga. A minha assistente social está aqui, do NEAM, levanta a Vivi. A psicóloga não veio, mas Vivi e Emily são a dupla que fica no NEAM realmente para poder encorajar essa mulher a acionar o Estado, né? Que é o meu papel. Então, não é fácil, digo, muitas mulheres procuram, independentemente da classe social, da instrução, né? Qualificação. É difícil sair de um relacionamento, de um ciclo. Então, eu acredito que gradativamente as mulheres elas estão se encorajando. Projetos como esse seu, que disseminam informação, que encorajam, que criam uma rede de apoio, né, fortalece muito. Eu tenho certeza que daqui vai sair algum caso para mim depois. Não estou dizendo que as mulheres que estão aqui são vítimas, mas que conhecem alguém que é vítima e pode estimular a procurar e já vai entender como é que faz para denunciar. Então isso para mim já vai ser gratificante. Então, antes de encerrar, eu já tenho uma mensagem. Calma, quer mais? Calma aí. Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que têm medo de denunciar? Pronto. E eu também gostaria de saber se você gostaria de compartilhar alguma pergunta, né, que eu não fiz, relevante. Elas vão fazer. Não, depois, mas você, tá? Sim, senhora. Sim, você. Você. A mensagem que eu digo é exatamente nessa perspectiva. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Porque não é fácil você entender que existe um Estado que está para atuar,
né? Situações como relatos da colega acontecem muito ainda, né? Eu não vou aqui porque eu estou com minha farda e dizer que não acontece. Acontece. Por isso que a Polícia Civil está enxergando a necessidade de criação de núcleos, né, especializados, de delegacia especial da mulher, justamente para evitar esse tipo de coisa que você falou, da ideia de uma revitimização, de você procurar uma unidade policial e sair de lá pior do que você entrou. Então, assim, é um compromisso meu, no meu núcleo, na minha equipe. Se algum de nós, algum dia, destratar os senhores, as senhoras, né, não dermos o nosso máximo para solucionar aquele caso, existem os canais de denúncia para denunciar a gente. Porque nossos chefes precisam tomar conhecimento do que está acontecendo, para justamente mudar. Nós somos servidores públicos. Eu estou aqui sendo paga por vocês. Então, assim, você não está sozinha, confie. Confie no trabalho da polícia, confie no trabalho da rede de proteção, porque a polícia também não atua só. Eu sempre digo, e eu vou elogiar em todos os lugares que eu for, não existe um bom delegado sem uma boa equipe. Eu tenho uma boa equipe, alguns estão aqui, não tem como trabalhar sozinha. A Polícia Civil não atua sozinha, temos aqui uma conselheira, né? Então vou apontar para você. Temos o pessoal do CREAS, temos o pessoal da educação, da saúde, então é uma rede de proteção que essa mulher tem condições de acionar. E é obrigação nossa acionar assim que ela fale. Agora, a grande dificuldade é a denúncia. Então, é preciso denunciar, seja de qual forma for. Eu já tive situações que a denúncia veio num papel rabiscado e saiu a prisão. Rapidamente. Então, a forma que ela tinha de falar era um pedaço de papel. E ela escreveu da forma dela, nas condições e limitações dela. E nós corremos atrás e conseguimos prender, a pessoa está presa até hoje. Então, denuncie da forma que for. Seja por um WhatsApp, seja por uma conhecida, seja por uma amiga, mas fale. Eu sei que é difícil. É muito fácil para a gente falar assim, você é vítima. É muito difícil a vítima se reconhecer enquanto vítima. Não é fácil. Você detectar que você é vítima de uma violência psicológica, daquele homem que você se apaixonou e que você criou várias expectativas. Então, denunciar é importante. Então, eu acho que a missão aqui de cada uma hoje, quando sair, é aquela pessoa que a gente identifica que fulaninho tem excesso de controle, ciúmes, quer que ela não tenha contato com a amiga, quer que ela não trabalhe, porque tem vários casos de mulheres que não trabalham porque o marido não deixa, né? Então, escute sua amiga, escute seu parente e estimule. E se essa pessoa ainda assim não for, essa frase de marido e mulher não se mete a colher, não existe mais. Tem como, né? Denuncie você por ela. Não quero me expor, denúncia anônima. Mas me traga informação. Certo. A pergunta. Qual era a pergunta? Quem gostaria de fazer a pergunta? Você. Caso, assim, um exemplo. A filha, aconteceu com a mulher com o marido, entraram em brigas, assim, e ele agrediu. Certo. Aí a filha foi e fez a denúncia. A Certo. polícia veio. Quando chegou lá, ela disse que não aconteceu nada. Sim. O que é que se faz? Depende do tipo de crime. Por exemplo, se eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, a polícia chegou no local, tá vendo a mulher lesionada, a gente vai ter que apurar. Mas foi um tapa que não ficou nada. Bateu com a toalha molhada. Aí é o que a gente fala, devia de ela nega. Tem muitos casos assim, muitos. A viatura da PM chega, conduz, chega na unidade policial, já não é mais aquela versão. Mas por que isso? Porque ela está no ciclo de violência psicológica. Então, por mais que ela diga, inicialmente, por exemplo, se não tem lesão nenhuma aparente, não tinha nenhuma testemunha, realmente fica difícil para o policial militar que está ali naquela situação conduzir. Mas nós temos situações que a lesão está ali e ela cria uma mentira para justificar aquela lesão, né? Ainda assim a gente vai ter que atuar. Porque, como eu te disse, são crimes cometidos na clandestinidade. É o quê? As ocultas, dentro de 4 paredes, via de regra, né? Que também nós temos crimes em locais públicos. Mas a grande maioria acontece ali no seu familiar, acontece em casa. E aí a gente também, na investigação, a gente costuma também ouvir parentes. Então,
se a vítima está passando por uma situação de violência psicológica tão grave, que não conseguiu se abrir, pelo menos para uma mãe, para um irmão, fica complicado. Mas, via de regra, quando a gente começa a investigar, que chama um familiar, que chama um amigo próximo e começa a detectar isso que eu falei, o controle excessivo, né? Fulano antigamente costumava visitar minha casa, não visita mais. O WhatsApp, a conversa é como se ela estivesse sendo monitorada. Então, o direito de ir e vir dela está sendo cerceado. Então, os sinais estão aí. A gente tem que ver os sinais e acionar quem tem o dever de atuar para combater. Porque tem isso também. Não adianta você tomar conhecimento e não procurar os canais corretos para fazer a denúncia. Enquanto policial, só posso atuar quando a denúncia chega. Se não está chegando para mim da forma que deve chegar, também não tenho como sair prendendo as pessoas na rua sem uma vítima definida. A gente precisa melhorar muito, muito. Qualificação do servidor. Se preocupar também com a saúde mental do servidor. Porque o psicólogo falou, muito interessante, né? Quem cuida de quem cuida. Como é que está a saúde mental desse policial? Nós temos muitos casos, estão aumentando casos de suicídio de policial. Não é uma profissão fácil, né? O policial, ele veste a camisa, sai de casa com uma programação, mas polícia não tem rotina. Então você chega na unidade e aparece uma situação e aquela programação já foi e você tem que botar seu colete e ir para a rua e defender a vida de outra pessoa que você nem conhece, mas você assumiu essa missão. E nós temos muitos policiais adoecidos mentalmente. A instituição está começando a reconhecer isso, que a gente precisa cuidar de quem cuida. Porque para eu acolher, eu tenho que estar bem. Não tem como, se eu não estou bem, se a delegada não está bem, ela não tem como receber essa mulher que diz, eu quero falar com a delegada. Se a delegada estiver pior que ela, né? Não dá. Então, a gente precisa pensar nisso também. Os colegas de profissão, não é uma missão fácil, mas é muito honrosa, né? Eu me sinto realizada na profissão que eu tenho. Sempre que eu consigo finalizar uma investigação, que eu vejo que saiu a responsabilização penal daquela pessoa, né? Seja uma prisão, seja a vítima em condições melhores, depois eu reencontro ela numa academia, né, em algum restaurante, eu vejo que aquela mulher que eu encontrei há meses atrás já é outra mulher. Já é outra mulher. Quando eu falei da atividade física, porque às vezes eu oriento isso para as mulheres. Você está praticando atividade física? Não, se mulher vá fazer uma caminhada, vá correr, vá para uma academia. Você é tão bonita. Se enxergue enquanto uma mulher bonita, empoderada. E projetos como esse são importantes justamente por isso. Se olhe no espelho, se olhe no espelho. Se olhe no espelho. Por vezes eu peço para ver a foto do suposto agressor. E aí eu digo, é esse. É esse aqui mesmo que a gente está realmente, é esse homem. Então, assim, porque a paixão, né? Tudo fica lindo. Tudo é lindo, todo homem é lindo. Eu olho, é esse. Eu digo, tem condições sim de você sair desse ciclo. Tem. E aí ela vai começando a se empoderar. Depois ela me encontra nos locais e me agradece. E aí eu pergunto, e aí como é que tá a medida? Tá descumprindo? Porque se estiver descumprindo, eu vou prender, né? E aí, não, tá tudo tranquilo. Então, é importante, o meu papel enquanto delegada mas não sou só eu, né? Se o trabalho está dando certo, não sou só eu, não é só a Polícia Civil, a Polícia Civil, é a rede de proteção, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, então todo mundo quer caminhar junto. Euclides da Cunha, a gente tem que agradecer essa evolução que foi a criação do NEAM, porque nós temos cidades vizinhas que eu vou palestrar e falo, doutora, não tem como abrir o NEAM? Eu digo, seria interessante que toda cidade tivesse realmente um núcleo especializado, mas a gente entende que vai levar um tempo, né? São condições de habitantes, interesse também da gestão, seja a gestão estadual quanto a gestão municipal. Então, são vários fatores. Mas quando se cria um NEAM, a gente percebe que melhora muito essa ideia da resposta estatal, né, das vítimas que se sentem mais encorajadas a procurar a unidade e não se sentir igual a colega ali, que saiu pior do que entrou, né? Então, é importante e teremos em breve
né, avanços para Euclides também na esfera da pauta feminina. Então, existem projetos bons, positivos aí, que realmente vai nessa ideia de a gente acolher mais ainda a vítima. Então, em breve, não posso dizer agora? Vai divulgar. Isso. Comparado a outras cidades, a gente está avançando bem. Parabéns, então, Euclides da Cunha, né? Parabéns a Euclides da Cunha. E eu sempre digo, nada é simples Euclides da Cunha. Então, seja um evento como esse, seja essas mulheres que vieram todas arrumadas aqui hoje para participar desse momento, né? Então, vamos avançar sim. E conto com o apoio das senhoras nessa missão, porque não é fácil. Mas desistir não é opção, né? Não. Doutora, eu gostaria de agradecer. Diga. Eu quero agradecer pela contribuição. Um tema tão preciso, tão necessário para as mulheres. E também quero fazer um convite. Olha, lá vem ela. Posso? É o quê? Posso contar com a senhora para os outros povoados? Posso te levar? Vamos ver essa agenda aí, vamos. Será perfeito, hein? Pronto. A sua presença, levar esse tema. O Mulheres Motivadoras vai rodar. Vai. Outros povoados, gente. Então, Vocês gostaram? Sim. Maravilhoso, né? Então ela vai pensar com carinho. Vamos alinhar as agendas. Vou contar com ela. Então eu agradeço imensamente. Gratidão mesmo.